Bom dia, professor Dionísio da Silva, tudo bem? Bom dia, Maíra Gama, tudo em paz. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema super interessante. A gente costuma falar que na música, quando a gente trata de erros de português, a gente lembra muito do funk, mas hoje a gente vai tratar dos erros de português na MPB, não é isso? É isso, Maíra. E aqueles que são desculpáveis, não é? Porque os erros foram cometidos para ganhar um outro sentido, mas outros de pessoas tidas como de autodomínio da norma culta que foram cometidos involuntariamente, que provavelmente não são percebidos pela maioria das pessoas. E a primeira música é essa daqui, ó. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente, inútil, a gente somos inútil. Ultraje a rigor, inútil. Nessa música fica bem claro, né? Ele já começa pronunciando inútil, inútil. Como é que é isso, professor? De onde vem esses erros aí? Maíra, este erro, no caso, nem poderia ser capitulado como erro, porque erro é aquilo que você comete desconhecendo a língua, né? O que acontece é que provavelmente os compositores do ultraje a rigor sabem que o certo é inútil e sabem que a gente não diz, a gente não sabemos, né? Ou a gente não dizemos. São vários erros, né, nessa música. Fica bem evidente, né? Isso, eles cometem um erro de concordância para começar. A gente não sabemos escolher presidente, que é uma ironia, não sabe escolher presidente, não sabe nem conjugar, nem fazer a regência adequada, porque a gente, o sujeito é singular, a concordância verbal teria que trazer o verbo para o singular também. A gente não sabe. Depois do segundo verso, a gente não sabemos tomar conta da gente. Repete-se o mesmo erro, o certo seria a gente não sabe. O terceiro, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Ele faz dois erros, faz o de concordância verbal, a gente não sabemos em vez de a gente não sabe, e faz nem escovar os dentes, que é um erro de concordância nominal. O artigo teria que concordar com o substantivo os dentes. E por último diz, tem gringo pensando que nós é indigente. Daí ele faz o erro do pronome, nós, que ele escreve nós, e nós é em vez de nós somos. E ainda usa o verbo ter como, no sentido de existir, mas este verbo, aos poucos, a língua está tolerando e assimilando como sinônimo, como equivalente de existir. Agora, o pior mesmo é esse que você notou, muito bem observado, que aparece só na hora de cantar, que ele pronuncia inútil como inútil. Essa música ela tem também uma questão de uma crítica social forte, né? E aí esses erros de português, eles vêm todos contextualizando essa crítica social, né? Agora a gente tem também um ícone, né? Um grande ícone da MPB, que é o Chico Buarque, também cometendo erro de português. Vamos ouvir. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. É o fado tropical, né, professor? Isso. No fado tropical, que é uma linda música com uma letra maravilhosa, o Chico Buarque de Holanda, que é também escritor, é romancista, além de compositor e cantor, é filho de um dos maiores intérpretes do Brasil, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele erra o imperativo do verbo. Ele diz, ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Mas não ser tão ingrata. Ele caprichou no erro, é por desconhecer realmente o imperativo negativo. Se o imperativo fosse afirmativo, ele podia dizer se ingrata ou se grata, mas ele quis dizer não sejas ingrata. O imperativo teria que ser grafado de outro modo, dito e escrito de outro modo, mas não sejas
tão ingrata, porque esse imperativo se faz com o subjuntivo. E depois, no verso final, não esquece quem te amou. O correto é não esqueças quem te amou. E não como está, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. São 2 erros graves. E por fim, a gente tem também uma música de 2 grandes compositores da MPB, Gilberto Gil e Milton Nascimento, essa música aqui. Capitão do mar, homem tão do mar, lembre-se que o mar também tem coração. Saudade sim, o mar tem de ti, o mar triste e só. Depois do dia em que tu partistes, oh. Onde é que está o erro, professor? Em Dinamarca. Em Dinamarca, o erro é o seguinte, estava indo muito bem, né? Capitão do mar, homem tão do mar, lembre-se que o amor também tem coração. Este lembres tem que ser lembre, se ele quiser usar a terceira pessoa, você, ou então tem que ser lembra, se ele quiser dizer tu. E os últimos versos, o mar triste é só depois do dia em que tu partistes. Olha, esse erro é muito comum, ele colocou na segunda pessoa do plural uma coisa que está explícita na segunda pessoa do singular, porque ele usou o pronome tu partistes. Então, está errado, porque tem que dizer então, para seguir a norma culta, tu partiste. Um dos exemplos mais claros do uso desse imperativo na segunda pessoa do plural, Maíra, está nas orações, como bendita sois vós entre as mulheres, não é? O latim diz benedicta es, o pater noster qui es in celis, o Pai nosso que estás no céu, mas o português diz Pai nosso que estais no céu, põe no plural, mais majestático, e o Ave Maria também, bendita sois vós entre as mulheres. Então ele fez sem querer, 2 erros graves aí nesses versos. Aliás, eles fizeram, né, porque é o Gilberto Gil e o Milton Nascimento. Olha, Maíra, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que isso não tira a beleza das letras e da música. São grandes compositores, eu não estou aqui para dizer que não sejam, são mesmo. Só que ficaria ainda melhor se eles, ao usarem a norma culta, escrevessem este português corretamente. Vou aproveitar para pedir para os nossos ouvintes aqui, que sempre participam com a gente, se lembrarem de mais algum caso, escreverem aqui para a gente, mandarem mensagem, ligarem aqui para os nossos telefones. E também, professor, eu comentei aqui no início da nossa coluna com relação ao funk, né? Que tem muito essa característica de falar errado nas letras, mas que também tem essa identificação popular. No caso do Traje a Rigor, que a gente falou no início da coluna, é muito por causa do peso político que a música traz, mas no caso das letras populares, é também pela identificação um pouco com o público, por querer mesmo trazer essas letras mais populares, né? No caso do Chico Buarque e do Gilberto Gil, não, porque são letras bastante rebuscadas, né? Nós temos esses vários registros, as variações linguísticas, certamente quando a gente está escrevendo para um amigo no celular ou no Facebook, enfim, nas redes sociais, nos e-mails, nós não precisamos ter esse cuidado absoluto e às vezes absurdo com a norma culta, que realmente ela traz algumas complicações. Mas quando você vai fazer um texto público e comete esses erros, eles têm uma influência nefasta, devastadora, sobretudo porque esses cantores e compositores, no caso como é o caso do Milton Nascimento e do Chico Buarque, eles têm um cancioneiro, né? Eu não gosto da palavra songbook. Eles têm um cancioneiro, assim, com músicas em português muito correto. Então, esses erros causam estranheza. Nos outros, como você disse, às vezes a graça está nesses erros, né? Exatamente.
Tá certo. O professor Dionísio da Silva volta na próxima quinta-feira a conversar com a gente ao vivo aqui na Band News FM. Até lá, professor. Até lá. Muito obrigado, Maíra. Um bom dia para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.